fizeste, Senhor, nós queremos fazer. Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer. Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse momento de culto que queremos ter em conjunto. Aqui mesmo à distância podemos nos encontrar com Deus, assim Ele vem se encontrar conosco. A palavra que nos acolhe para esse culto, que se encontra em Lucas no capítulo 8, versículo 15, diz: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A partir desse momento, eu convido você para servir de terra boa. A palavra de Deus vem aos seus ouvidos, aos seus corações, os corações bons e retos, para que vocês a retenham, ou seja, para que vocês se apropriem dela. Mas não se esqueçam que é necessário engolir essas palavras, isso mesmo, comer, digerir, fazer com que elas passem pelas entranhas do seu corpo, para daí então levá-la adiante. Fazer frutificar. A perseverança é necessária, porque nem sempre é um processo tranquilo e agradável. Há muitos gostos amargos, azedos e questões difíceis de serem digeridas. Mas no final, o gosto é doce como mel. Sirvam-se da verdade, da justiça e do amor. Deus vem até nós neste culto. Que assim seja. Amém. Grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã. Meu futuro em suas mãos agora está, e
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Nós fazemos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus e pedir para que Ele nos ouça em confissão. Oremos. Amado Deus, obrigado pela libertação a nós concedida em Jesus, Teu Filho, através da Sua morte na cruz e por teres enviado Teu Espírito Santo para guiar os nossos passos. Gratos a Ti, queremos com toda a humildade confessar os nossos pecados. Perdão por falharmos no cuidado da criação e no amor ao próximo. Perdão pelas palavras, atos e omissões que machucaram, feriram e desrespeitaram nosso irmão e também a criação. Perdão por muitas vezes não valorizarmos o Teu amor e, como consequência, entristecemos o Teu Espírito Santo que habita em nós. Por isso e muito mais, pedimos, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Em Cristo Jesus, Teu Filho, a que nós oramos. Amém. Onde há muitos pecados perdoados, maior será a graça de Deus para perdoar. Não porque merecemos, mas por causa do Seu infinito amor e graça. Deste modo eu declaro que cada pecado confessado está perdoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Cientes do perdão de Deus, aguardamos ansiosos como filhos e filhas o novo céu e a nova terra prometidos, sem as afetações causadas pelo pecado. Enquanto a promessa não se cumpre, oremos pelas dores que a humanidade enfrenta, clamando para que cessem as injustiças, a fome, a miséria, a desigualdade, o desemprego, o descaso, falta de amor, e nos coloquemos à disposição de Deus para fazer a Sua vontade e servir no que for necessário com nossas aptidões. Cantemos. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, a pressa de com Tua salvação, a Tua voz bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro em compaixão, o Teu poder sustente o testemunho do Teu povo, Teu reino venha a nós que lhe eleison.
oremos ao nosso Deus. Querido Deus, assumimos o compromisso como comunidade de fé de nos auxiliarmos uns aos outros na vivência prática do amor, da comunhão, do cuidado e da busca contínua pelo crescimento da fé em Jesus Cristo, de modo a buscar um mundo melhor e implementar já aqui e agora uma pequena amostra de como será teu reino, sem desigualdade, sem distinções de pessoas, onde reina o amor. Oramos para que a tua palavra, que é viva e eficaz, penetre em nossos corações e mentes e nos faça cada dia mais parecidos contigo. Que o teu amor nos fortaleça e teu Espírito nos dê forças para não desanimarmos no meio da caminhada cristã neste mundo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Convido a lermos o Evangelho desta semana, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam ouvindo ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2
dando-lhes a autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó de suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então, os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui o Evangelho. Louvado sejas, Cristo. E para a nossa reflexão deste culto, eu trago o texto deste final de semana previsto para a pregação, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, os versículos 1 até o 5, e no capítulo 3, os versículos 1 até o 3. Acrescentei esses 3 versículos ainda para nós termos como base para a nossa reflexão. Ouçamos com atenção. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. E eu ouvi a voz dizer: homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Deus disse: homem mortal, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E disse: homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando. Encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Até aqui a palavra sobre a qual nós queremos refletir hoje. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor. Felizes os que buscam a justiça e o amor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada uma de vocês. Amém. Aqui nós temos Deus enviando o profeta Ezequiel para falar ao povo rebelde. E ele precisa falar. Num primeiro momento, nós podemos imaginar que a rebeldia do povo poderia significar perigo ao profeta, de modo que rebelião sempre nos remete a um suposto ato violento ou uma ação agressiva contrária ao que vem sendo proposto. Nesse caso é ainda pior. Trata-se da indiferença. Sabe quando você está dizendo algo que considera importante para alguém e essa pessoa não dá a menor pelota para você? Mesmo uma reação com raiva não é tão angustiante e decepcionante quanto a indiferença. Eu lembro de um casal querido que me relatou certa vez que o marido sofria de surdez, mas conseguia ouvir com o aparelho. Quando a esposa começava a se queixar com ele desligava o aparelho e, segundo ele, ficava tudo bem. Sim, mas não é injusto para com a sua esposa ele não querer nem mesmo ouvir as suas queixas, as suas lamentações. É como se aquele povo estivesse agindo dessa maneira. Tapados, obstinados, birrentos.
Não importava o quanto Deus os alertasse, o povo respondia com rebeldia. Rebeldes? Rebeldia é algo que geralmente nós enfrentamos, passamos com os adolescentes. Esse final de semana aqui na nossa comunidade vamos ter 4 confirmandas, confessando a sua fé diante de Deus e diante da Igreja de Jesus Cristo. Assim esperamos que seja sem rebeldia, não é? Eu quero dizer, sem indiferença, sem essa de balançar os ombros e dizer eu não estou nem aí, não é comigo. Queridos irmãos, queridas irmãs, não adianta se iludir e ficar dizendo para si mesmo, para si mesma, não é comigo, eu não estou nem aí. Porque é contigo sim, é contigo que Deus está falando, Ele está tentando te mostrar o caminho de muitas e muitas formas. Deus vem até você e te chama. Naquele momento Ele chamou Ezequiel. Homem mortal, e na sua insignificância diante de Deus, pequeno ao ponto de sequer conseguir ficar de pé diante da magnitude do seu Criador. Fique de pé, quero falar com você. Mas ele não conseguiria, por suas próprias forças, ele dependia da ação de Deus em favor dele. E o Ezequiel pôde sentir o Espírito de Deus entrando nele. E antes que fiquemos achando que o profeta Ezequiel era um homem muito especial e importante, é bom que a gente se lembre que desde o Pentecostes, ou seja, desde que Deus enviou o Espírito Santo ao mundo para formar a sua igreja, o Espírito Santo veio e está em cada um e cada uma de nós. Nós o recebemos no batismo, o recebemos a cada dia e momento que nos permitimos senti-lo, de maneira totalmente gratuita. Com isso, todos e todas nós estamos na mesma condição especial que Ezequiel estava. Fomos chamadas para sermos profetas e profetisas. Mas e a rebeldia? E a indiferença diante de tudo o que Deus nos chama para ser e fazer? Bem, mesmo que continue sendo assim, mesmo que as pessoas continuem se fazendo de tapadas, desligando seus aparelhos auditivos, nós precisamos continuar falando. Meu irmão, minha irmã, pergunte-se, será que você não está agindo com rebeldia diante de Deus? Eu não me refiro àquela briga que você tem com Deus, às vezes, que é até importante ter. Eu me refiro à indiferença, à falta de compromisso diante da sua função, do seu chamado na igreja, na sociedade, na família. Você precisa encontrar o seu espaço, meu irmão. Você precisa ouvir o que Deus está te pedindo e pôr isso em prática na sua vida e também em favor dos outros. Sem essa de um Deus de boa com tudo e com todos, né? Adaptando Deus ao seu jeito de ser, que só está aí para abençoar e afagar o teu ego, te atender sempre que precisar dele. E quando ele te chama, você responde com indiferença. Balança os ombros e faz de conta então que não é contigo. No capítulo 3, o versículo 1 e 2, Deus pede ao Ezequiel que ele coma o rolo, ou seja, as suas leis, as suas instruções, e nesse rolo contém também todas as lamentações, os ais e suspiros do próprio Deus em relação à rebeldia do seu povo. Não se trata do Ezequiel, não se trata do Adriel, é de Deus que nós falamos, é para Ele que nós apontamos. Comer o rolo significa que o que Deus tem para falar através do Ezequiel precisa passar pelo estômago, precisa ser digerido primeiro. Claro que não poderia ser diferente. Como é que eu posso falar em nome de Deus se eu não sou capaz de sentir o mesmo que Ele? Mas continua não se tratando de mim. Alguém pode se motivar a ajudar na igreja, aqui e ali, com isso ou com aquilo, com oferta, com trabalho, com tempo, disposição, porque o pastor Adriel disse que isso é legal. Sim,
Eu disse e vou continuar repetindo. A indiferença me incomoda, mexe comigo, mas não se trata de mim. Nunca se tratou de mim. É antes porque os lamentos e suspiros de Deus passam pelo meu estômago. Esse é o meu testemunho hoje para vocês. E Ezequiel foi enviado por Deus para falar àquele povo rebelde, cabeça dura, incapaz de pensar no outro, incapaz de exercer a empatia, o amor ao próximo, a solidariedade. E nós estamos aqui hoje novamente. Numa sociedade carregada de egoísmo, que rejeita e despreza a Deus, despreza a igreja, despreza a religião, precisamos falar a partir daquilo que passa pelo nosso estômago, o que está entranhado. A palavra de Deus deve passar pelas nossas entranhas. Então não basta ligar o aparelho auditivo, não basta abrir os ouvidos para o que Deus tem para nos dizer, nós precisamos permitir que os lamentos, os suspiros de Deus passem pelas nossas entranhas e cheguem aos rebeldes, de modo que eles não possam dizer depois que não havia profeta entre eles. Através de mim, através de você, todos devem saber que Deus vem para nos resgatar da servidão do pecado. Somos livres para servir a Deus e as pessoas, amando-nos uns aos outros. A partir da nossa vocação, a gente defende Deus aqui no mundo diante dos rebeldes. Mas nós também defendemos os próprios rebeldes, o povo de Deus, a comunidade que precisa ser amada e sempre de novo ouvir que Jesus Cristo nos ama e nos perdoa. Fazemos como Cristo fez. Ele nos defende, Ele nos defendeu diante de Deus. Ele está esperando por você para ser parte da sua obra salvífica. Ouça o chamado de Deus. Permita que o Espírito Santo te erga. Sinta a urgência de falar de Deus às pessoas nas suas entranhas. Assim você está respondendo ao seu Criador, sendo um profeta, sendo uma profetisa. E tenha certeza de uma coisa: haja o que houver, doa a quem doer, Deus estará sempre com você. Que assim seja. Amém. Antes que te formasses dentro do ventre da tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, ias onde enviar-te, e o que te mandou proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificar e destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. A gente
hoje, lembrando que o próximo culto nosso presencial, dia 11, às 9 horas da manhã, próximo domingo. No dia 10, o sábado anterior, vamos ter ensino confirmatório, às 8h30 da manhã, já iniciando a nova turma. Na quarta-feira, dia 7, vamos ter o encontro da UASE, primeiro encontro presencial depois de muito tempo, né? Nossa comunidade tem frentes de atuação como o Projeto Diaconal Jardim Vitória, onde há distribuição de cestas básicas e também o trabalho de reforço escolar com as crianças. Contamos contigo. Nós continuamos com a campanha da renovação dos equipamentos aqui da nossa comunidade e também a campanha Vai e Vem a nível nacional da nossa igreja. A cada culto nós temos também uma oferta destinada pela nossa Igreja Nacional esse final de semana para ajudar o trabalho entre os povos indígenas. Vou deixar um vídeo aqui na sequência. Participe, contamos contigo. A diversidade é uma característica do Brasil e nós precisamos nos dar conta dela. Deus criou a diversidade e viu que era boa. O Conselho de Missão entre Povos Indígenas, COMIN, assessora e coordena trabalhos junto aos povos indígenas com o compromisso de apoiar suas prioridades, respeitando seus modos de ser e suas culturas, trabalhando com eles e não por eles. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo de Apoio à Missão entre e com povos indígenas. Olá, sou Rodrigo Guaraã, sou do povo Guarani Buá, sou da Comissão Guarani Urupá, uma organização que congrega os coletivos Guarani do Sul e Sudeste do Brasil. Nas nossas bases a gente tem dialogado bastante na importância dessa troca intercultural, né, entre indígenas e não indígenas, né, para fortalecer nossa luta, para superar alguns estigmas ainda que se tem sobre os povos indígenas, né, e avançar na busca por nossos direitos. No relato de Pentecostes, é exaltado que pessoas de diferentes lugares entenderam o que foi comunicado. Ouvir a outra pessoa é parte fundamental do serviço e testemunho das ações do COMIN junto com os povos indígenas. As ofertas solidárias contribuirão para diferentes ações de promoção de diálogo entre povos indígenas, comunidades, grupos, setores de confissão luterana, para a busca da justiça, conforme preconizado pelo Reino de Deus. Dentre os objetivos da oferta está a assessoria e formação multidisciplinar junto ao COMIN para a redução do preconceito contra os povos indígenas, a elaboração de material de formação da Semana dos Povos Indígenas, que é enviado às escolas e comunidades, e a promoção do diálogo intercultural e interreligioso. A oferta é uma forma de auxiliar na conscientização e combate ao preconceito. Neste momento, convido você a colocar diante de Deus os teus pedidos, os teus agradecimentos e a tua vida, lembrando também de orar uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, em tua presença queremos agradecer e pedir. Agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia que se renovam por nós a cada dia e pelo sacrifício de Jesus na cruz, que além de nos perdoar, nos possibilita ter acesso a ti. Pelo teu Espírito Santo que nos ajuda em nossas dificuldades e nos consola, conforta e nos conduz a ti. Graças, Senhor. Agradecemos pela tua igreja, sinal manifesto do teu amor e pela unidade de fé em Jesus. Somos gratos pela criação que também espera pela restauração de todas as coisas. Agradecemos pela nossa vida, família e por tudo o que temos e somos. Graças, Senhor. Em humildade pedimos,
Recebe nossa oração pelas pessoas que sofrem por luto, doenças, depressão, falta de esperança e principalmente aquelas que ainda não conhecem o Teu amor e a amplitude da Tua graça. Ouve nossa oração. Olha para o nosso país e por nossas autoridades. Que a ética e a moral que brotam da palavra sejam o norte para a governança de forma justa e igualitária. Esteja com todas as famílias, para que nelas a vivência prática do Teu amor, perdão e graça sejam manifestados e as protege de todo mal. Ouve nossa oração. Continua dando forças e coragem para que cada um de nós, como corpo de Cristo, testemunhe Teu amor, viva Tua graça e cumpra a Tua missão de, por meio dos nossos dons e talentos, levar o Evangelho a todas as pessoas, aqui e até os confins da terra. Pedimos tudo isso por Teu Filho Jesus Cristo, orando a oração que Ele mesmo nos ensinou a orar, quando assim falou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção que vem do Trino Deus para a vida de cada uma de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Demos graças a Deus. Até o nosso próximo encontro. Fiquem atentos aqui no nosso canal, acompanhando os cultos que aqui nós publicamos. E lembre-se, toda essa situação difícil que passamos, coloquem sempre em oração. Tenho esperança que vai passar. Amém. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus,
dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança.